Então, turma, vamos fazer a correção dessa atividade aqui, tá? Equações exponenciais do tipo 2. Então, vamos lá. Vejam só. As equações exponenciais do tipo 2, né, são aquelas que têm uma cara diferente da do tipo 1. A do tipo 1 é aquela que a gente já viu nas aulas anteriores. Por exemplo, 5 elevado a x igual a 125. Essa aqui é do tipo 1, tá? Então, no caso da do tipo 1, a gente tem sempre uma base elevada a um expoente igual a uma outra base. E aí a gente faz aquela regrinha que é manter as bases iguais, faz a fatoração do 125. Quando as bases estiverem iguais, a gente corta, e aí a gente acha o valor do x, o valor da incógnita que a gente está procurando, certo? No caso das exponenciais do tipo 2, elas têm uma cara já diferente, não é direto base igual a base. Aqui a gente tem, ó, base 5 menos uma outra base igual a um número. Então, a gente tem uma característica diferente. Então, vejam só, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro passo, a gente vai identificar qual é a base principal aqui, no caso, né? Porque eu tenho 24, eu tenho 5 e 5 também. Então, a gente precisa identificar onde está o x. O x está aqui, na base 5. Aqui também, que a base é 5. Então, a gente já começa usando um artifício, que é fazendo o 5 elevado a x igual a m. Normalmente eu uso y, tá? Vou colocar m porque eu vi que no vídeo que eu indiquei para vocês estava m. Mas essa letra aqui tanto faz. A letra que vocês quiserem colocar, pode colocar, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, vamos chamar de m para padronizar aqui conforme o vídeo que eu indiquei para vocês. Então, veja só. Eu vou pegar onde tiver 5 elevado a x e trocar por m. Por que isso? Isso aqui a gente chama de artifício de cálculo. Porque do jeito que está aqui, eu não tenho nenhuma operação que eu consiga resolver de cara. Então, a gente usa um artifício, usa um truque, vamos dizer assim, eu uso um truque para melhorar a cara dessa equação e conseguir resolvê-la, certo? Então, aqui é um artifício de cálculo. Então, o que eu vou fazer? Onde tem 5 elevado a x, eu vou trocar por m, tá? Só que aqui, antes, a gente vai lembrar dessa propriedadezinha aqui. Vou lembrar para vocês, estava no vídeo lá, mas vou lembrar para vocês aqui. Lembra quando a gente tinha, por exemplo, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2? Propriedade de potência, a gente tem bases iguais multiplicando, eu vou repetir a base e somar os expoentes, não é isso? E quando eu tenho divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos pensar agora no inverso. Se está somando, eu vou multiplicar. Se está subtraindo, eu vou dividir, certo? É essa ideia que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lembrar dessa propriedadezinha aqui, de propriedade de potência que a gente viu lá no iniciozinho, para poder utilizar nesse artifício de cálculo para resolver esse tipo de questões, esse tipo de equações exponenciais que é do tipo 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Veja só. Eu não disse que 5 elevado a x é m, mas primeiro eu vou abrir isso aqui, porque esse não tem só 5 elevado a x. Então, eu vou repetir o primeiro e vou utilizar aquela propriedade que eu fiz aqui embaixo, ó. 5 elevado a 2 menos x, vai ser 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a x. Professora, por que isso? De novo, ó. 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a x é o quê? É 5, 2 menos x, porque eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, esse aqui é um artifício de cálculo para poder a gente conseguir fazer aparecer esse 5 elevado a x, certo? Então, é só lembrar, se estiver multiplicando, vou fazer aqui um exemplozinho. Se fosse 5 elevado a x mais 2, isso ia ser 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2, tá? Eu distribuo esse 5 aqui para os dois, para o x e para o 2. Como aqui é mais, ele vai ficar vezes. Se fosse menos, que é o caso do nosso exemplo, né? Fica 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 2. Não tem esse menos aqui, não. Opa, desculpa. Pronto. 5 elevado a 2. Porque pela propriedade de potência é justamente, né? X menos 2, tá? Então, vamos lá.
seguindo aqui nossa ideia, deixa eu apagar essas observaçõezinhas aqui, a gente vai continuar aqui e vai ter igual a 24. Então, mais uma vez, o que eu fiz? 5 elevado a x menos 5 elevado a 2, e esse menos x, ele vem para baixo, 5 elevado a x, igual a 24. Quem quiser pode fazer assim também, ó, 5 elevado a x menos 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a menos x. Pode fazer assim. No final, a gente vai lembrar que quando o expoente é negativo, ele passa dividindo, então vai ficar a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Dando prosseguimento, a gente vai ter, então, esse artifício. Onde tiver 5 elevado a x, eu vou trocar por m. Então, eu tenho 5 elevado a x, olha, aqui, e eu tenho 5 elevado a x aqui. Esses dois a gente vai trocar por m. Então, a gente vai ter isso, ó, m menos 5 elevado a 2 é 25 sobre m igual a 24, certo? Então, tivemos essa situação aqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o MMC. Professora, posso aplicar borboleta? Posso. Só que aqui tem borboleta aqui e tem esse igual cá. Então, é mais vantagem a gente aplicar o MMC, porque já vai direto, resolver tudo de uma vez só. Lembra que aqui tem um, lembra que aqui tem um. E a regra do MMC é simples, gente, ó. Divide e multiplica, tá? Pego o resultado do MMC, divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Então, a gente vai ter o seguinte. MMC de 1, M, e 1 é o próprio M. Agora, eu pego esse M dividido por 1, M, vezes M, M ao quadrado. Então, de novo, M dividido por 1M, vezes M, M ao quadrado. Agora, eu vou para o próximo. Menos, mesma ideia. M dividido por M, qualquer número dividido por ele mesmo, 1, vezes 25, 25. Igual M dividido por 1, M, vezes 24, 24M. Agora, eu posso cancelar esse M aqui. Por que eu posso cancelar esse M? Porque eu tirei dos dois lados da igualdade, tá? Quando a gente faz o MMC de um lado só, a gente não pode fazer esse processo. Eu preciso fazer com calma, né? Para poder depois fazer a multiplicação cruzada e a gente resolve. Mas como eu tirei dos dois lados, pode fazer assim também. E aí eu posso ter m ao quadrado menos 24m menos 25 igual a zero. Pega esse m, traz para frente, ficou assim. Repara, se eu for fazer pelo borboleta, vou fazer pelo borboleta aqui que vocês gostam do borboleta, tá? Era m sobre 1 menos 25 sobre m igual a 24 sobre 1. Esse aqui até dá para borboleta porque só tem 2. Então, vamos lá, com borboleta. M vezes m, m ao quadrado. 1 vezes 25, 25. 1 vezes m, m. Só que aqui eu não posso cortar esse m. Aqui eu cortei por quê? Porque eu tirei dos dois lados, tá? Como eu não tirei dos dois lados aqui, eu só fiz no primeiro membro, o m não pode sair. Aí agora a gente vai precisar cruzar. Então, m ao quadrado menos 25 vezes 1 vai dar ele mesmo, né? E m vezes 24, 24m. Então, esse aqui foi o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Ficou m ao quadrado menos 25 igual a 24m. Aí vocês podem escolher se faz assim, utilizando o MMC, ou se utiliza o borboleta, que eu sei que vocês acabam preferindo esse de cá. O resultado aqui, ó, vai dar exatamente o mesmo, tá? Então, achei a equação do segundo grau, porque ficou m ao quadrado. Então, a gente vai precisar resolver, calcular esse valor desse m, utilizando o delta e utilizando Bhaskara. Então, vamos lá. Vou ter o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes 6. Isso aqui vocês já sabem mais do que eu. O valor de b é menos 24, então menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, lembra, ó, que aqui é 1, vezes menos 25. Então, delta vai ser igual a 24 ao quadrado, 576, menos e menos, mais
4 vezes 25, 100. Então, delta é igual a 676. Feito isso, vamos para a Bhaskara, né? X é menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Isso vai ser menos o valor de B. Tá aqui, ó. Não esquece. Menos 24. Mais ou menos a raiz do delta, que foi 676, sobre 2 vezes 1. Já vou separar aqui, ó, que o espaço está apertadinho. Então, eu vou ter 24 mais raiz de 676 é 26, dividido por 2. E x, duas linhas, 24 menos 26 dividido por 2. 24 mais 26, 50. Dividido por 2, 25. 24 menos 26, menos 2 dividido por 2, menos 1. Uma observação importante, que eu acho que eu não tinha falado para vocês até agora. Eu só vou utilizar, aliás, espera aí, outra informação importante antes. Aqui não é x, né, gente? Desculpem aí, é o costume, o mau costume, na verdade. Porque aqui a gente está resolvendo m. Então, eu achei m em uma linha e m em duas linhas, tá? Então, esse m, esse m, ele nunca vai poder ser um número negativo. Pela definição da função exponencial, a base, ela tem que ser sempre positiva. Lembra que eu falei? É maior que zero. Sempre um número positivo. Então, o menos 1, a gente vai descartar. Não serve para a gente. Só vai servir o valor do m positivo, que no caso é 25. Aí, agora, a gente pega esse m aqui e volta cá. Por que eu volto aqui? Porque eu estou procurando o valor de x. E aqui a gente encontrou o valor de m. Eu não quero m, eu quero x. Então, a gente vem aqui e termina, só conclui. 5 elevado a x não era igual a m? Que é m? 25. Então, eu vou botar aqui. Agora, apareceu uma equação do tipo 1, que é aquela mais simples, que a gente já resolve. Então, 5 elevado a x, 5 ao quadrado, bases iguais. Então, eu acho x igual a 2. E essa aqui é a nossa solução, certo? Então, sempre a gente vai utilizar um artifício de cálculo nessas do tipo 2. A gente encontra o valor desse mzinho e não pode nunca esquecer de voltar para substituir a k no x para encontrar sempre o valor do x. A gente está resolvendo equações em x, então eu preciso encontrar o valor do x. Letra B. No caso da letra B, aqui a gente não consegue de cara identificar quem é a base principal. Lembra que eu falei de base principal aqui, o 5 elevado a x? Porque aqui tem o 4 e aqui tem o 2. Mas a gente consegue lembrar que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu já posso escrever assim, ó. O 4 eu coloco 4 elevado a 2, x, né? 4 é 2 ao quadrado, só que já tinha o x aqui, então eu mantenho o x. Menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a zero. E aí a gente vai fazer o mesmo artifício de cálculo, ó. Eu vou pegar e vou fazer 2 elevado a x igual a m. Ó, fazer assim para não embolar. E aí a gente vai ter, onde tem 2 elevado a x, deixa eu marcar aqui bonitinho para vocês. Tem 2 elevado a x aqui e tem 2 elevado a x aqui. Onde tiver 2 elevado a x, a gente vai trocar por m. Tá aqui o m. Então, a gente vai ter m ao quadrado, porque tem esse 2 aqui que ficou de fora, menos 5m mais 4 igual a zero. E aí, mais uma vez, a gente faz delta e basta. Não vou botar delta mais não, tá? Vamos lá, direto, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser 25 menos 16, que é igual a 9. Bhaskara, já ia botar x de novo. Não é x, é m. Então, m vai ser igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que foi 9, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, teremos 5 mais ou menos 3, que a raiz de 9 é 3, dividido por 2. M em uma linha, 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4.
M, duas linhas, 5 menos 3, 2, que divide por 2 e é 1, tá? Achamos M. Não esquece de voltar. Então, assim como a gente voltou aqui, a gente sempre vai voltar cá. Tô botando até em destaque aqui para vocês não esquecerem, não correr o risco de esquecer, tá? Então, vamos voltar. 2 elevado a x é m. M foi 4 e m também foi 1. Então, aqui a gente fatora o 4, que vai dar 2. Então, x igual a 2. E aqui a gente tem aquele caso do coringa, né? Quando 1 eu vou trocar pela base 2 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, eu tenho que x é igual a 0. Aí, achamos aqui as duas soluções. X é 0 e x é 2. Continuando. Aqui eu vou ter, já consigo identificar de cara. Já consigo identificar fácil a minha variável, a minha base principal, que é 3 elevado a x, né? 3 elevado a x igual a m, tá? Então, vamos trocar. Onde tiver 3 elevado a x, vou trocar por m. Então, aqui a gente vai ter 3 elevado a x é m ao quadrado. Tem um 2 aqui empatando, ó. Então, 3 elevado a x é m, mas tem um 2. Então, fica m ao quadrado menos 28m mais 27 igual a zero. Onde tinha 3 elevado a x, a gente trocou por m. Pronto, delta e bhaskara mais uma vez. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 28 ao quadrado é igual a 784. 4 vezes 1, 4, vezes 27, 108. Então, delta vai ser igual a 784 menos 108, 676. M menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, isso é 28, mais ou menos raiz de 676 é 26, 2 vezes 1, 2. 28 mais 26 dividido por 2. 28 mais 26 é 58, dividido por 2, 27. E 28 menos 26 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Achei o m, vamos voltar cá em cima, ó. 3 elevado a x é 27 e 3 elevado a x é 1. Pronto. Fatorando 27, a gente vai ter 3 elevado a 3, bases iguais, resolvido o problema. Aqui, mais uma vez, eu tenho o coringa, então eu boto a base que eu quero elevado a zero. Então, achei também as duas soluções, x igual a 3 e x igual a zero. Certo, turma? Esse daqui eu não vou fazer, não. Vou só montar o iniciozinho, certo? Que é talvez o que vocês tenham mais dificuldade. Aí eu vou deixar a parte final para vocês concluírem mesmo, que é o delta e a parte final de voltar e substituir. Então, aqui a gente vai fazer 2 elevado a x igual a m, e aí a gente vai ter, ó, m, não esquece que aqui está o quadrado, ó, ao quadrado, tá? Que fica m ao quadrado por causa desse 2 aqui, m ao quadrado mais 32 igual a 12 vezes m. Só que eu vou organizar a equação de segundo grau, menos 12m mais 32 igual a zero. Então, só organizei. Esse 12m estava cá no segundo membro, quando eu passo para o primeiro, ele vai ficar negativo. Estava positivo, ficou negativo. Pronto, aqui vocês já sabem o processo. Eu vou terminar não, porque a gente não tem muito tempo agora para gravar vídeo, tá? Então, vocês vão fazer o fórmula de delta, acha a bhaskara e não esquecer de voltar aqui e substituir. Essa eu vou fazer porque essa é um pouquinho diferente. Aliás, eu vou fazer a F, que é maior logo, e vou deixar essa daqui a cargo de vocês. Então, a F, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente precisa separar? Cá em cima, ó. Esse aqui.
a gente precisou separar, né? Então, aqui a gente vai separar também. Esse. Então, vai ficar o quê? Ó? 3 elevado a x mais 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Quem quiser pode fazer assim. Quem quiser, vou fazer de outra forma aqui, ó. Vocês podem escolher, tá? Pode fazer assim, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Acho que assim fica mais fácil, que não precisa estar lembrando se vai ficar multiplicando ou dividindo. É só separar, ó. Um 3 com x e um 3 com menos 1. Menos 3 elevado a x e 3 elevado a menos 2. Igual a 11. E aí a gente troca, né? Fazendo. Minha base principal, 3 elevado a x, igual a m. Então, eu vou ter aqui, onde tiver 3 elevado a x, vou trocar por m. Vai ser m mais m vezes 3 elevado a menos 1. Lembra, expoente negativo, a gente vai inverter a base. Menos m, 3 elevado a menos 2, também vou inverter a base, 3 ao quadrado é 9. Então, 9 vem para baixo, igual a 11. Vou passar aqui mais uma vez. 3 elevado a menos 1. A base é 3, vou inverter. Isso aqui vai ficar elevado a 1. Então, fica 1 sobre 3. Se fosse menos 2, eu vou inverter também. Lembra que aqui tem 1. Esse 2 que está negativo fica positivo e aí fica 1 sobre 9. Para eu não precisar estar perdendo tempo com isso, é só eu lembrar. 3 ao quadrado é 9. Como está negativo, joga para baixo. 3 elevado a 1 é 3. Como está negativo, joga para baixo, certo? Então, sempre que o expoente for negativo, vocês calculam normal, só que coloca o resultado no denominador, sempre embaixo. E aí, a gente vai ter agora aqui, ó, m mais m sobre 3 menos m sobre 9 igual a 11. Esse é aquele caso do borboleta que a gente fez cá em cima, que eu fiz o MMC, tá? E mostrei o borboleta aqui, depois eu até apaguei. Se vocês quiserem utilizar o borboleta aqui, pode, mas nesse caso eu tenho 3, vai dar mais trabalho, eu vou ter que fazer esses dois, o resultado com esse, o resultado com esse, então vai dar mais trabalho. Vamos para o MMC, tá? MMC é facinho, ó. Vou colocar o MMC aqui embaixo. 3 e 9. Vou fazer o MMC aqui. Por 3 dá 1, que dá 3. Por 3 dá 1 e 1. Então, 3 vezes 3, 9. Esse MMC vem para aqui para baixo. E aí eu faço a regrinha de ouro, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 9 dividido para 1, 9. Vezes m, 9m. Mesma coisa cá agora. 9 dividido para 3, 3. Vezes m, 3m's. 9 dividido para 9, 1. Vezes m, 1m. 9 dividido para 1, 9. Vezes 11, 99. Como eu tirei dos dois lados até depois do igual, a gente pode eliminar esse 9 aqui e resolver só os números de cima, certo? Então, a gente vai ter, ó, 9 mais 3 é 12, menos 1, 11m, igual a 99. Então, m vai ser 99 dividido por 11, que é igual a 9. Percebam que esse não apareceu delta e bhaskara. Só vou utilizar delta e bhaskara se tiver o ao quadrado. Aqui tinha e aqui tinha. Esse daqui, aqui tinha. Esse daqui também teve, ó. Todos esses tiveram delta e bhaskara. Nesse caso aqui, não apareceu m ao quadrado. Se não apareceu m ao quadrado, eu não vou precisar fazer o delta e bhaskara. Então, achei que o m é 9. Só que a gente vai voltar aqui para finalizar agora, né? Se 3 elevado a x é m e m é 9, então 3 elevado a x é igual a 9. Fatorando 9, a gente tem 3 ao quadrado, então eu acho que x é igual a 2. Vamos finalizar agora esse segundo, tá? Ele pede só o seguinte: sabendo que 3 elevado a x menos 3 elevado a 2 menos x é 8, calcule o valor de 15 menos x ao quadrado. Então, se eu preciso calcular 15 menos x ao quadrado, eu preciso do valor de x. Então, a gente vai resolver isso aqui
para depois calcular o que ele pede, certo? Então, vamos já separar aqui, ó, 3 elevado a x menos 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos x igual a 8. Esse daqui eu já abri, tá? Coloquei o do 1, 3 por 2 e um 3 por menos x. Já coloquei separadinho. E aí a gente vai utilizar o artifício de cálculo, que é fazer 3 elevado a x igual a m. Então, aqui vai ser m menos 3 ao quadrado, 9, vezes 3 elevado a menos x. Lembra que eu falei quando está negativo, o que a gente faz? 3 elevado a x é m. Como está negativo, fica 1 sobre m. Porque a gente vai inverter a base. Sempre que está negativo, inverte a base. Então, m menos 9 sobre m é igual a 8. Como aqui tem só 2, mas eu vou fazer logo o MMC para vocês perderem o medo de MMC. Vocês correm muito do MMC. Vamos lá. Um aqui embaixo, um aqui. Regrinha de ouro, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre assim. Tem nem segredo isso aqui. Vocês deviam ter até vergonha de não gostar disso aqui. Então, o MMC vai ser M, porque M com qualquer, um com qualquer número vai ser o outro, né? Então, M dividido por 1, M, vezes M vai dar M ao quadrado. M dividido por M1, vezes 9, 9. M dividido por 1, M, vezes 8, 8M. Então, a gente tem M ao quadrado, menos 8M, menos 9, igual a 0. Vamos lá, delta e Bhaskara. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, 64, menos e menos mais, 36. Vai ser igual a 100. Então, M vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Menos 8, 8. Raiz de 100, 10. 2 vezes 1, 2. M, uma linha vai ser 8, mais 10 dividido por 2, 18 por 2, 9. E M, duas linhas, 8, menos 10 dividido por 2. Vai dar menos 2 dividido por 2, menos 1. E aí a gente vai lembrar que o negativo não serve, né? A gente vai utilizar somente o positivo. Então, eu volto aqui. 3 elevado a x é m, m é 9. Então, eu vou ter que 3 elevado a x é 3 elevado a 2. Então, eu acho que x é igual a 2. Esse aqui é um parênteses. Só que isso não foi o que a questão pediu. Não pediu o valor de x. Eu calculei o valor de x para resolver o que a questão pede. O que a questão pede? A questão pede o valor de 15 menos x ao quadrado. Só que eu já sei quem é o x, agora eu consigo resolver isso. Isso vai ser 15 menos 2 ao quadrado. Então, é 15 menos 4, que é igual a 11. E aí, a gente conclui a correção da nossa atividade. Certo, turma? Então, a gente fica por aqui e se vê na próxima aula.